Olá. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. Ele contrasta o que chama de insuficiência da religião, né, com a suficiência de Cristo. Vamos usar uns trechos de Mateus 20, Tito 1 e também 1 Coríntios 1. Isso aí. A ideia é explora como o texto diferencia, buscar benefícios, vantagens, sabe, na relação com Deus, ou ter uma fé centrada em Cristo mesmo, Ele como presente maior. Exato. Uma distinção que parece central aqui. Bom, o ponto de partida do material é Mateus 20. Jesus tinha acabado de anunciar sua morte, sua ressurreição, e logo na sequência, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, chega pedindo posições de destaque para eles no reino. Uhum. E o material que a gente está vendo lê isso como um exemplo da mentalidade que ele chama de religiosa. Buscar ganhar coisas, status, em vez de buscar o próprio Deus, entende? Sim, aquela ideia de barganha, né? Oferecer sacrifício, tempo, dinheiro, oração, esperando algo em troca. E o fascinante é como o texto argumenta que essa abordagem, essa lógica de troca, ela meio que anula a graça, Ah, claro. se é graça. Exato. Não pode exigir contrapartida, né? O texto diz que Deus não é um mascate. E até cita o teólogo Karl Barth. Barth teria mudado a visão dele, passando a ver Jesus não só como o profeta do reino, mas como sendo o próprio reino. Nossa, isso é forte. O próprio reino? É. E isso conecta direto com o que Jesus diz de si mesmo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade. Ele é o centro de tudo. E o texto frisa bem, essa compreensão não viria de um esforço nosso humano. Seria uma ação que parte só de Deus, o que eles chamam de monérgica. Entendi. Ação unilateral de Deus. Ok, então voltando lá para Mateus 20. Quando Jesus fala do cálice, Uhum. o cálice da sua morte. Isso, e ele pergunta se os discípulos poderiam beber também. A interpretação do texto é que quem está focado só nas coisas não entende o que realmente significa seguir Cristo, que inclui essa ideia de participar da morte dele para ter parte na ressurreição. Exatamente. É uma virada de chave. E essa convicção, sabe, de estar unido a Cristo na morte e na vida que vem da ressurreição. O material descreve isso como algo que a gente se apropria pela graça, através da fé. E essa fé Seria um dom de Deus? também, o texto apresenta assim, como um dom divino. Algo que, tipo assim, nenhuma teologia sozinha conseguiria produzir na pessoa. Interessante. E como isso se conecta com as outras passagens? Tito, por exemplo. Ah, sim. O texto usa Tito 1, versículos 2 e 3, para mostrar o contraste na confiança. Ali, a esperança da vida eterna está baseada só na promessa. A promessa de Deus, que não pode mentir, para o nascido do alto, como o texto chama. Isso. Essa fé na palavra dele já bastaria. Seria imputada como justiça. Crer no que ele disse. Ponto. E em oposição a isso, o texto descreve a postura religiosa como uma busca sem fim, mais coisa para fazer, mais sacrifício. Isso, quase como se houvesse uma desconfiança, né? Será que Deus vai cumprir mesmo? Como se precisasse garantir o resultado pelo próprio esforço. Tratando o reino como uma coisa a ser conquistada. Exato. E não como a pessoa de Cristo a ser recebida. Por isso o texto enfatiza tanto a necessidade do novo nascimento, para conseguir sequer ver esse reino. Faz sentido dentro dessa lógica. E para fechar, tem 1 Coríntios 1, né? Versículo 18. Isso. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O texto usa isso para marcar a diferença fundamental de percepção entre o que chama de homem natural e o nascido do alto. E afirma que é a pregação da cruz, essa mensagem, que Deus usa para operar essa regeneração, essa transformação. Entendi. Bom, então, para a gente amarrar o que essas fontes trouxeram hoje, fica bem clara a linha que o material traça, né? De um lado, uma abordagem que ele descreve como religiosa, focada em troca, em obter benefício. E do outro, uma fé centrada totalmente na suficiência de Cristo, recebida por graça. Vimos isso na leitura da história da mãe dos filhos de Zebedeu, na interpretação do cálice, na confiança lá em Tito. E na percepção da cruz em Coríntios, sim.
A distinção-chave que o texto apresenta é essa: buscar as coisas de Deus versus buscar o próprio Deus em Cristo, sendo que Cristo ele mesmo é o reino, a vida, a verdade. E o argumento é que a compreensão real e o pertencer a esse reino não vem do nosso esforço, vem da ação de Deus. Certo. E o material finaliza com aquela expressão, sola escritura. Fica a provocação, né? Baseado nessa análise. Qual o peso que a própria Escritura, como palavra de um Deus que não mente, deveria ter na formação da nossa convicção, em contraste com outras buscas ou práticas religiosas? É uma ótima reflexão para a gente levar. Com certeza. Fica aí para pensar. Até a nossa próxima exploração.